de lutas, etc. e tal, para falar num português bem claro, como o professor Rodrigo gosta de falar. O Ciro, ele fala que nós vamos fazer assembleia em São Paulo, mas eu acho que a Andes concorda conosco, tanto é que vai fazer uma reunião do setor das federais em São Paulo no mesmo dia que nós vamos fazer a nossa assembleia. Então ele deve concordar conosco que é importante reunir os trabalhadores em São Paulo. Nós vamos fazer por um motivo muito claro, por uma questão operacional, porque apesar do que dizem, nós não temos essa máquina financeira toda não. E nós temos dificuldades, estamos nos organizando para que o conjunto dos professores das federais que queiram participar possam fazê-lo. E São Paulo foi mais prático para isso. E aí se insere a ideia da sede da CUT. Nós não temos nenhum problema de fazer na CUT, e nós não achamos que com isso nós estejamos dizendo que a CUT esteja nos patrocinando. A CUT está nos apoiando? Está, claramente está, porque a CUT é absolutamente contra o movimento de divisão da classe trabalhadora que foi promovido pela Andes, ao sair da CUT, por exemplo. Em relação aos acordos, eu acho que as coisas elas parecem um pouco autistas quando se coloca em determinadas situações. O professor Ciro, ele é um professor de uma universidade estadual, então eu dou a ele o direito de ter determinadas dúvidas. Agora, que os colegas federais não entenderem que recuperar a paridade entre ativos e aposentados, que foi algo que nós fizemos, que incorporar a GAI, como é algo que nós fizemos, que fazer a equiparação da carreira de primeiro, segundo, terceiro graus, que foi o que nós fizemos, é muito mais importante do que simplesmente a gente ficar pensando que nós vamos ganhar 10, 12, 15, 20 ou 30%. E houve aumentos, inclusive, de 80% nesse acordo salarial. Então, reduzir as coisas é um método da prática política muito antigo. Mas a maioria dos professores das universidades federais brasileiras tem uma absoluta certeza disso, inclusive aqui na Universidade de Brasília, concordaram com o acordo. Tanto concordaram que eu não vi um enorme movimento de reação. Onde está esse movimento de reação que eu não conheço? A minha universidade, e ela foi um debate público e aberto, e tem gente, inclusive, da minha universidade aqui, nós fizemos uma ampla consulta e as pessoas votaram a 96% a favor do acordo. Isso foi feito em muitas universidades desse país. Se não foi em todas, é porque nós ainda não estamos em todas. Mas à medida que nós crescermos, quando nós virarmos sindicato, eu tenho absoluta certeza que esse tipo de acordo vai continuar se reproduzindo, porque ele expressa, sim, a vontade histórica da nossa categoria. E o acordo ele é tão bom e responsável que, inclusive, um sindicato filiado ao Conlutas, que é o Sinasef, assinou o acordo para o primeiro e segundo grau. O mesmo acordo que, por sinal, foi construído pelo Proifes, porque eles também entenderam que era um momento histórico importante. Então, não é porque é ou não é do Conlutas que o acordo pode ser bom ou ruim. É uma visão que as entidades sindicais têm ou não têm de como fazer a sua prática sindical. A Andes não assina acordo no ponto que é bom ou porque é ruim, professor Ciro, porque simplesmente a Andes não assina acordos. Isso é um princípio do método político. Nós discordamos disso e, por isso, buscamos uma nova alternativa. Para concluir, professor Rodrigo, também falando no português claro, por que nós não ficamos na luta democrática dentro da Andes? Porque isso simplesmente é uma peça de ficção, ela não existe. A Andes, eu já vou concluir, Flávio. A Andes, na realidade, ela tem mecanismos de exclusão das posições, inclusive majoritárias dentro da sua categoria, na medida que ela cria fóruns que são totalmente desproporcionais. Eu não tenho tempo de continuar o debate, mas é por aí a questão. Não, vamos continuar. Tem mais perguntas e respostas. Então, mais perguntas e respostas aqui. Eu acho que é importante o debate e a gente tem que aprofundar as discussões sem muito problema. A Raquel, depois a Luísa, depois a Merval. Em seguida... vai falar o Paulo César, Flávio e Rodrigo, e aí a gente encerraria o debate. O tempo já está bastante alongado, eu agradeço a todos. Obrigado. Obrigada. Bom, companheiros e companheiras, boa noite. Boa noite, Ciro, nosso presidente do Sindicato Nacional Andes. Boa noite, Eduardo. Boa noite, nosso presidente aqui da DUMB, professor Flávio. Em primeiro lugar, quero parabenizar a DUM por essa oportunidade do debate, né? E, mais uma vez, né, a gente percebe que existe, né, aí uma certa dificuldade de trazermos o debate como fazíamos nos anos 80. Né? Eu acho que é um processo histórico aí que a gente precisa analisar com um conjunto de variáveis. O nosso presidente do sindicato, ele fez nessa sua última intervenção, ele trouxe algumas questões muito importantes, principalmente no que se refere
ao acordo que o PROIFES assinou, né? No meu entendimento, né, na leitura que eu faço, né, a questão do PROIFES, realmente, o surgimento dela está numa disputa, uma disputa política, né? E eu acredito que esse grupo de professores ainda não conseguiu olhar para o Andes, porque se só se refere a Andes, né? E na nossa história de movimento social, de movimento sindical, nascemos a Andes, porque era aquele contexto político. E a Andes, e muitos companheiros nossos que estão aqui, outros já até se foram, já nos deixaram, lutaram muito numa situação muito adversa, num sistema de ditadura, para poder termos o direito de uma organização sindical. E hoje, sim, nós temos um sindicato, ou antes, Sindicato Nacional, um sindicato de luta, e que, independente de quem sente na cadeira daquele palácio, a posição dele é a mesma. Ele sempre trata o governo como governo, e é independente. O professor disse que as entidades e as instituições não são eternas. E, quando se refere a Andes, acredito que na sua intervenção, caro colega, o senhor mata Andes, né, para criar uma coisa nova, né, e provavelmente com um modelo de sindicalismo diferente, porque o nosso sindicato é um sindicato de base. Ele não assinou o acordo porque a base disse não. A base disse não. A base disse não, né? Como a base da Universidade Federal de Minas Gerais também disse não a esse sindicato que o PROIFES está querendo. E lá é uma base do PROIFES. Então, o que está passando aqui é a falta do debate, né? E aí eu faço uma pergunta. Que coragem esse PROIFES, ou esses dirigentes do PROIFES, pode ser colocado assim, vai se colocar para responder a certas decisões que toma sem a base. E agora eu faço uma intervenção rápida para finalizar. Só para finalizar, dizer que a reunião do setor é uma reunião muito importante. A discussão que está posta aí é a discussão do Congresso, que está para acontecer no próximo semestre, e existe, sim, um grupo de docentes da Universidade de Brasília que está se colocando à disposição para estar representando a DUMB enquanto observadores nesse sindicato, e a gente faz aqui um apelo que o nosso sindicato nos permita fazer essa representação num momento tão crítico e tão importante do nosso sindicato nacional. Muito obrigada. Antes de passar a palavra, só dizer que o requerimento assinado pela Raquel, Paulo César, Klaus, assinado, os outros não. Então, assinado por vocês dois, vai ser analisado pela diretoria. A diretoria tem uma posição sobre isso, discutiu esse assunto a respeito da reunião, já conversei um pouco, acho que com a Solange e tal. O pessoal já conhece a nossa posição e a diretoria vai tomar uma posição. Hoje nós estamos com uma parte da diretoria aqui, com muita tarefa, todo mundo. Você sabe como isso é difícil, recebemos isso hoje à tarde, analisaremos com carinho a demanda, né? Mas nós temos uma opinião sobre isso, e nós temos uma opinião sobre isso. Na hora que eu me inscrever, eu vou colocar minha opinião pessoal sobre isso. Mas vamos passar, agora é a Luísa e depois o Demerval. Tá aqui, obrigada. Boa noite, eu sou coordenadora geral do DCE, e eu vim fazer uma intervenção aqui meio rápida. Acho que há 2 semanas ocorreu uma reunião, né, no Rio de Janeiro, da Frente de Luta contra a Reforma Universitária. Essa frente, ela reúne os principais DCEs de todo o país, né, que estão aí tocando a luta no movimento estudantil, e a gente tem um diálogo muito grande, né, tanto com o Andes e os funcionários, para a gente conseguir, né, estar tocando a luta em conjunto em defesa da universidade. E uma das questões centrais que a gente discutiu nessa reunião é a necessidade de organizar o movimento estudantil, né, para estar encampando uma campanha em defesa do Andes, enquanto um sindicato nacional de representação dos docentes. E por que a gente faz isso? Primeira coisa,
que a gente entende que a luta por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, é uma luta, né, que atinge todos os setores, os segmentos da universidade e também a sociedade fora dela. Então, é fundamental que o movimento estudantil, e eu, enquanto representante do Diretório Central dos Estudantes da UNB, né, a gente tem um entendimento de que, nesse momento em que, mais uma vez, o governo está aí atacando a liberdade dos trabalhadores de se organizarem, que nós, que um dia vamos ser trabalhadores também, que estamos em contato, né, direto aqui dentro da universidade, é fundamental que a gente entre nesse apoio e encampe essa iniciativa. Bem porque, né, só para eu trazer um acontecimento, quando em 2003, o governo Lula, né,